Em cada ser humano na Terra existe um zumbido incansável, um murmúrio suave, quase inaudível, mas que ressoa no âmago de cada um, provocando uma inquietação. Todos têm o seu momento de ouvir esse zumbido, de forma clara e expressiva. Foi nesse instante de clareza que a Zum Zum nasceu. Nasceu para canalizar a inquietação de cada um em ações concretas, ações que geram um impacto real e constroem um mundo melhor. Nós, na Zum Zum, não vemos o zumbido como um incômodo, mas como um chamado. Estamos comprometidos com a criação de impacto real por meio de ações efetivas, que incluem a captação estratégica de recursos para projetos sociais vitais, treinamento profissional e desenvolvimento humano, a aceleração de empresas com foco na inclusão e no impacto, bem como o apoio a outras associações sociais. Cada passo que damos, cada recurso que mobilizamos, é uma resposta ao chamado, uma expressão do nosso compromisso de transformar vidas. Esse chamado, esse Zum Zum, agora se volta para você. Junte-se ao nosso manifesto. Junte-se à Zum Zum Social. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Zum Zum Social. Caso você não conheça, a Zum Zum Social é uma instituição que ajuda a acelerar e a tornar profissionais ONGs para ampliar a sua atuação e o seu resultado. E aqui nesse podcast, a gente está usando esse espaço para a gente divulgar histórias, para você conhecer casos de sucesso, saber como que funciona esse mundo do terceiro setor, os desafios que estão por trás. E hoje eu estou aqui para apresentar uma dessas histórias maravilhosas com a fundadora e coordenadora geral do Lar Mãos Pequenas, a Estrela. Estrela, seja muito bem-vinda! Muito feliz de ter aqui. Eu que estou feliz da oportunidade. Ai, que bom! A gente já conversou aqui um pouco nos bastidores e a Estrela vai contar como que surgiu essa ideia, como que foi a fundação, como que nasceu o Lar Mãos Pequenas. Então, na realidade, as pessoas colocam assim, que a Estrela é a fundadora, né? E eu não vou ser hipócrita de dizer que eu fundei um lar sozinha, tá bom? Eu gosto de ser sincera e honesta. Então, assim, há 19 anos atrás, eu saí de um serviço de acolhimento, que eu trabalhei durante 5 anos, mas eu entendia que esse serviço não era o que eu queria para mim. E eu fui mandada embora. E nesse de ser mandada embora, eu fiquei depressiva, trabalhei em outro serviço, mas não era o que eu queria. Eu trabalhei numa escolinha particular, que as crianças tinham outro nível. E eu estava acostumada com o nível das minhas crianças, que necessitavam do meu carinho, do meu acolhimento. Necessitavam de mim e das pessoas que estavam comigo. E essas outras crianças tinham suas famílias e muito bem estruturadas. E aí eu falei, o que eu faço? Eu fui mandada embora, eu não tinha recebido minha indenização e eu queria minhas crianças de volta. E aí eu conheci algumas pessoas que vieram me procurar e disseram para mim assim, por que você não montar um? E eu falei, gente, como assim? Montar um? Alugar uma casa, pessoas, alimentação, vestuário, tudo que necessita, documentação, né? Você precisa de uma diretoria jurídica, você precisa de um conselho fiscal. Não era a minha área. Como é que eu ia, né, desenrolar tudo isso? Mas essas pessoas apareceram. Elas apareceram. Isso é incrível, né? Quando a necessidade surge, o nosso coração se abre, parece que o universo vai proporcionando a oportunidade, né? E proporcionou, porque eu conheci pessoas lindas, pessoas que deram, tipo, alugaram uma casa para mim sem saber se eu ia ter dinheiro para pagar o aluguel, né? Foram lá minha fiadora. Eu conheci pessoas 2 advogados maravilhosos que me ajudaram muito, né? A Vara da Infância me ajudou muito nesta época. O Ministério Público me ajudou muito nesta época também. Porque por eu não conhecer, não saber deste outro lado, ficava difícil para mim. Eu tinha uma certa insegurança. E aí, com essas pessoas, o lar surgiu. Em 90 dias, na casa que eu aluguei, as coisas iam chegando no portão, que eu falo que isso é coisas de Deus.
Não vou falar de religião, vou falar da minha fé, tá bom? Sim, claro. Coisas de Deus, sabe? Era a pessoa que vinha no portão e falava assim: você vai cuidar de criança, você quer um berço? Você quer tinta? Você quer brinquedo? Olha, eu tenho uma geladeira, você quer? Você está precisando de um fogão? Em 90 dias nós montamos o Lar Assistencial Mãos Pequenas, a primeira unidade. Gente, 90 dias. 90 dias. Não, é inacreditável. Sem R$1, tá bom? Não, milagre. Não, sem ter dinheiro. E nesses 90 dias nós já recebemos 17 crianças. Caramba. E uma dessas crianças com um problema grave de saúde. Hoje ele está com 19 anos. Eu acho que ele foi para o céu e voltou várias vezes. Mas ver ele hoje, eu posso falar o nome dele porque ele está fora e não está no serviço, ele se chama Fred. É um fofo, ele tem sua situação especial. Mas ele é lindo, ele é um fofo. Ele fala que eu sou a mamãe do coração. Ah, E disso foi indo. Aí uma pessoa falou assim, você precisa sair dessa casa, que essa casa está pequena. Fomos para uma casa maior, e isso sem verba da prefeitura, tá bom? Isso era só eu e os amigos. nesse momento você não tinha um financiamento externo. Não. Eram só doações. Só doações, só amigos. E isso durou 4 anos. 4 anos. Gente, que desafio. 4 anos a gente foi babá, a gente foi cozinheira, a gente foi lavadeira, a gente limpava o quintal, a gente fazia relatório para o fórum, a gente ia nas audiências, a gente recebia conselho tutelar. Mas, assim, sempre tendo dentro do coração, dentro da gente mesmo, que nós queríamos fazer a diferença. E para fazer a diferença, a gente precisa estar dentro do coração. Você tem que gostar do que você faz. Você não pode fazer só por dinheiro. Nesta área, não. Não, eu consigo entender isso, porque eu vejo, né, como a gente comentou um pouco antes, através da Zoom Social, eu tenho contato com outras instituições, outras ONGs, e assim, como a gente vê o coração, principalmente dos fundadores, assim, ali, sabe? Você vê nos olhos, e você vê nos olhos de quem está sendo atendido o carinho, como realmente é uma força do amor que move, né? É porque se você não tiver, por que muitas instituições não dão certo? Né? A gente também vê muito disso. Estou falando na minha área. Então, minha área é acolhimento institucional. Antigamente, orfanato, depois abrigo. Muitas pessoas ainda falam, é você que trabalha no orfanato, né? Então, não, é unidade de acolhimento institucional, hoje, né? A nomenclatura certa é hoje. E muitas instituições que a gente vê não dar certo é porque as pessoas não podem ser robô. E o serviço de acolhimento não pode ser um depósito de crianças e de adolescentes. Porque agora muita coisa mudou. Ai, me conta um pouco sobre essas mudanças. Antigamente eu trabalhava com 0 a 12, né, lá atrás. Então o lar tem 19 anos. Eu trabalhava na questão de 0 a 12. Aí depois, pelas orientações, as casas têm que ser 0 a 18. Que eu, honestamente, gente, eu estou falando para você, eu, Estrela, pessoa, mãe, vó, não acredito no 0 a 18. Porque eu estou lá dentro 24 horas, eu falo para você o que é o prejuízo para uma criança pequena ficar com um adolescente no mesmo ambiente, morando junto e não serem parentes, não serem da família. Não estou dizendo aqui separação de grupo de irmãos. Sim. Tá certo? Eu estou dizendo aqui o prejuízo, porque a criança pequena ela acaba perdendo um pouquinho da adolescência dela na convivência com certos adolescentes que são encaminhados para o serviço de acolhimento. Então, hoje a gente está com muito problema com saúde mental. Sim. Muito problema, agravou demais. Eu acho que de 8, 10 anos para cá, agravou demais. Não é a nossa área, nós não somos saúde, nós somos assistência. E os lares estão assumindo este papel também de estar cuidando de adolescentes e crianças com problema de saúde mental. Mas você diz uma saúde mental, uma criança que tem paralisia cerebral, é um fato. Uma criança que tem um autismo, é um fato. Agora, adolescentes que têm de saúde mental vários CIDs, né? Que eu não vou entrar nessa área porque não é a minha, mas vários CIDs em relação a comportamento que são violentos, que quebram tudo, que agridem funcionários. Aí você tem problema com o funcionário, que ele é um colaborador, ele é do CNPJ lá, Mãos Pequenas, e ele diz, eu não fui contratado para apanhar. Nossa, que difícil, profundo. Então, isso mudou muito de 10 anos para cá. Esse é um dos nossos desafios mais graves. Não, isso eu imagino, porque assim, mesmo nas questões em adolescentes, crianças de alta renda, aqui onde você tem uma estrutura familiar, a gente vê o agravamento da saúde mental, as ansiedades, até assim, né, usando termos
Não, até nível de suicídio, né? Assim, crianças que tiram a própria vida. Crianças, é chocante, né? Depressão. Uma vez eu vi um relato de uma criança que estava com quadro depressivo aos 8 anos. O que você viveu para você estar em depressão com os 8 anos, né? Isso não era comum a gente encontrar. Então, se isso já é um fato dentro de uma realidade onde você já tem várias questões garantidas e vários apoios e compreensões e espaço, imagina nas situações que eu não consigo talvez nem imaginar o tipo de realidade que essas crianças chegam para você viveram, né? É muito difícil. É muito difícil quando você recebe, né? Eu coloco que o lar, ele tem um perfil diferenciado, por quê? Porque eu trabalho muito acolher, a palavra acolher. Então, naquele momento, a criança, principalmente a criança, ela não está entendendo nada. Ela simplesmente teve que sair do ambiente que ela conhecia. Ali ela estava sofrendo violência, seus direitos estavam sendo violados, sim. Mas para ela, na criação dela, na família, no núcleo familiar dela, ela não entende que isso é uma violência. Então, o abuso sexual, ela não entende como uma violência. O espancamento, ela não entende como uma violência. O não ter o que comer, o não ir para a escola, o não ter direito à saúde, não é uma violência. Por quê? Porque ela não entende isso. E ela ser retirada desse núcleo familiar e entrar no serviço de acolhimento, você tem que acolher realmente. E tentar mostrar para ela que aquilo é passageiro. Agora, uma frase que eu odeio é quando certos profissionais dizem que acolhimento é o pior lugar do mundo. É a pior situação que uma criança ou um adolescente vive, que é uma violação gravíssima, é uma violação de direitos. Nem sempre. Às vezes, o serviço de acolhimento está colocando vida numa criança e no adolescente. Ele está sendo retirado da família, sim, mas porque algum motivo teve. Agora, não dizer que o serviço de acolhimento é o pior lugar do mundo. Não, não é. No meu caso, nas minhas casas, não é. Eu não posso falar pelos outros. Mas eu sempre vou falar isso. Porque no serviço de acolhimento, a gente garante todos os direitos deles, sim. Tanto é que é escola, é saúde, é carinho, é amor, sabe? É alimentação, é vestuário, é passeio. Tudo a gente garante. Não é fácil. Mas a gente garante. Então, dizer que é o pior lugar do mundo, que acolhimento não deveria existir, eu não sei o que iam fazer na atual situação das políticas públicas, o que iam fazer se não tivesse serviço de acolhimento. Até porque algumas realidades, elas atentam até quase contra a vida da criança, né? Corre risco de vida. Sim. E, Estrela, dentro dessa situação que você me descreveu, como que você observa essa questão, né? Porque ao mesmo tempo que você é retirada do núcleo familiar, e isso é um trauma, cria uma marca na psique da criança, você passa a ter outros cuidados que não estavam sendo oferecidos a ela, sim, certo? E aí, como que você sente essa percepção das crianças, a forma como elas entram e elas saem? Como que é feito esse processo? Como você observa esse processo de transformação das crianças dentro da casa de acolhimento? Olha, eu falo para você que a gente aí tem né, uma porcentagem bem diferenciada. Eu acho que a gente consegue aí uns 60%, 70% de tentar mostrar para eles, mesmo os menores, né? Procurar mostrar para eles. Então, o nosso grupo de funcionários, a maioria deles são mamães e papais, sabe? Eu até fico um pouco preocupado com essa questão, assim, eu vou fazer curso de educador social. É bem complicado, é onde eu falo que são a questão do robô, sabe? É o que falou no curso, é o que eu vou tratar. Não dá para você, o que falou no curso, você tratar, porque a Maria, o Joãozinho e o Pedrinho, eles não são iguais. Então, são diferentes. Então, não dá para você ter ali uma linha e dizer que é daquele jeito que vai funcionar. Não vai funcionar. Cada um vai funcionar de um jeito. Então, eu prefiro pegar pessoas que não tenham tanta experiência, mas que no dia a dia você consegue moldar. E eu moldando, né, a equipe, os técnicos, os nossos técnicos, porque eu não faço nada sozinha, eu tenho uma equipe, graças a Deus, uma equipe muito legal. Eles me ajudam com os educadores, com os cuidadores, com as berçaristas, para que a gente possa dar esse apoio. Nada técnico, tá? Não é nada técnico, é o dia a dia. E mostrar para eles, por exemplo, eu posso chegar numa menina minha e falar assim para ela, a sua mamãe está com problemas, mas esses problemas vão ser resolvidos. O que você está vivenciando aqui hoje, eu estou aqui para te proteger. Eu sou um leão por você. Todos aqui vão te defender. Tudo o que aconteceu com você não vai acontecer mais. Isso eu te garanto aqui. Então, mostrar para eles que não está tudo acabado.
Sabe? Eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai. Nem sempre. Às vezes a gente consegue muito sucesso com família, porque o lar, ele não cuida só da criança e do adolescente, ele também trabalha toda a família juntamente com a rede de assistência do município. Então, aí a gente faz reuniões, a gente tem encontros, a gente chama saúde, a gente chama escola, a gente se reúne, tem falas. Então, a gente consegue mostrar. Lógico que existe também alguns técnicos que não têm a mesma visão. Na própria mesa. Você vê que a gente está falando de uma situação grave ali que eu vivenciei, e a técnica, infelizmente, ela vê o papel. Né? Ela não tem a mesma visão. Isso me choca um pouco. Eu te falo para você que me choca, porque eu estou ali, eu estou mostrando o que está acontecendo, eu estou falando o que está acontecendo. Quem está cuidando somos nós. E no atendimento de 30 minutos, acontece, por exemplo, de uma pessoa olhar para você e falar assim, mas não foi isso que ela trouxe. Eu não vivenciei isso que você está falando. É complicado. É complicado. Mas são coisas que dá para se trabalhar. Sim. Né? Na rede dá para se trabalhar. Com adolescentes, por exemplo, eles não podem me chamar de mãe. Não foi uma coisa que eu pontuei nunca nesses 19 anos que eu sou mãe deles. Mas alguns adolescentes, nesses anos, eu percebi que sentiam a necessidade de ter alguém com essa palavrinha. Sim. Preciso de você para te chamar de mãe? Você precisa da função mãe, né? Preciso que você seja para mim, nesse momento que eu estou vivenciando. Também sou julgada por isso. Não pode, eu sei que não pode. Mas eu não consigo olhar para ele e falar assim, você tem que me chamar de tia, ou senão você me chama de estrela, você entendeu? E ele fala assim, não, eu quero te chamar de mãe, você está fazendo o que a minha mãe não fez. Ou o carinho que eu tenho por você é eterno e vai ser de mãe. Eu tenho adolescentes hoje que, infelizmente, estão no serviço no sistema prisional. E me mandam carta, porque já ficaram comigo há anos e, infelizmente, foram na vida errada. Eu tive pouco tempo ali com eles. Mas eles demonstram para mim assim que ficou a semente. Entende? Eu sei que ele fez um monte de coisa errada, mas eu não consigo me desligar. Tenho adolescentes que trabalham comigo. Hoje eu tenho 3 adolescentes que foram, entre aspas, minhas filhas, que não pode falar, tá? Mas hoje estão trabalhando comigo. Então, ver elas, sabe, ali no meu dia a dia e falar assim para mim, tudo que eu estou fazendo foi o que eu aprendi com você. Então, eu fiz 18, eu tinha que estar o meu RG na minha mão, um saláriozinho da prefeitura para mim pagar um aluguel, mas eu ia chegar em casa, quem é que ia estar comigo? Eu ia estar sozinha, você entende que eu ia ficar sozinha? E essa parte foi muito difícil. Então, eu estando trabalhando com você, mãe, que não pode, eu sinto que eu sou feliz, eu tenho alguém, eu tenho para onde voltar, mesmo não estando morando mais aqui. Então, essas coisas faz a diferença no lar Mãos Pequenas. Ai, desculpa. Não, gente, eu tô aqui respirando fundo para eu não chorar. Tá. Passou. Desculpa. Não tem que pedir desculpa, a gente tem que... Somos permitidos a sentir o que a gente sente. A gente tem que se expressar. Quando eu pedi para as meninas do marketing que eu gostaria um pouquinho de falar, é porque, assim, esse CNPJ empresa, ele precisa, ele é necessário. É ele que faz eu ter 126 funcionários, é ele que faz eu ter um RH, eu ter uma equipe técnica, eu ter todos os profissionais que trabalham comigo. Mas, assim, existe o eu, existe o pessoal, existe o porquê que eu faço isso. Quando as pessoas falam para mim assim, nossa, você tem 19 anos, você nunca tirou férias. Porque nos meus 15 dias, eu levo 17, 20 crianças para a praia comigo em janeiro. Então, eu nunca tirei férias. Mas eu falo isso com felicidade, sabe por quê? Porque eu ainda não necessitei de tirar férias. Eu não preciso tirar férias porque eu me sinto bem onde eu estou. Eu fico ali, é a minha vida. Eu respiro o lar Mãos Pequenas. E quando as pessoas falam para mim que não é legal esse vínculo que eu tenho com eles, me dói. Porque só quem está ali dentro é que sabe. E eu sei que dali 80% eu vou conseguir, não sozinha. Quando eu falo eu, perdão a todos que me ajudam, não é o eu. Nós vamos conseguir fazer essa diferença. Por isso que o lar ele tem que ser excelência. Eu busco, sim, o melhor que eu posso. Eu busco o melhor que eu posso. Sabe? Quando a gente, sei lá, entrar no assunto aí da relação das doações, eu vou te falar o porquê. Entendeu? Porque eu busco o melhor para eles. Discriminação para os meus, nunca. Podem falar o que quiser. Falam até que eu sou chata.
Eu brigo em alguns lugares, mas também não ligo. Não ligo. Importa a hora que eu chego, que eles estão lá. Aí, para mim, tá bom. E Estrela, me conta quanto tempo as crianças elas costumam ficar no lar? Como que é esse processo? Eles entram, como eles são encaminhados, para onde eles vão depois? Todas as crianças e adolescentes são encaminhadas pelo Conselho Tutelar ou denúncias, né? Às vezes nós temos algumas buscas e apreensão, que aí vem direto do fórum, o Conselho Tutelar só faz com o oficial de justiça, só faz esse recâmbio para a unidade de acolhimento. Esse ano nós entramos no chamamento em Diadema e conseguimos ser o primeiro, e nós fundamos uma casa de passagem, que é novidade, alguns municípios têm, outros não. Nessa casa de passagem, a família, a criança e adolescente que não foi atendido pela rede, ainda não teve nenhuma situação com a rede de assistência, ele entra no módulo de casa de passagem. Essa criança e esse adolescente entra e nós, com a equipe, que a gente tem que ter uma equipe de uma casa separada, tem 30 dias para tentar buscar o motivo do acolhimento, por que foi, em que situação se encontra essa família, se a situação foi uma situação, assim, não tanta gravidade, que daria para a própria rede, uma UBS, um CAPS, estar acompanhando a família, para que nesses 30 dias a gente faça o retorno dessa criança ou do adolescente dentro do seu núcleo familiar novamente. Ou vá para uma família extensa, que a gente fala, né, não sendo pai e mãe. Nesse processo, aliviou, deu um certo alívio, ainda não muito grande, mas deu um certo alívio nas unidades SAICA, que a gente fala SAICA regular, unidade de acolhimento regular, SAICA regular. Então, eles saem da casa de passagem, não conseguimos resolver, ele entra no módulo casa regular. Aí começa todo o processo. Nesse processo, temos que aguardar a audiência. A audiência é feita com o juiz, o promotor, defensoria pública e toda a rede familiar da criança, ou se a família tem advogado, também participa. Essas audiências são de 6 em 6 meses, elas ocorrem. Lógico que nesses 6 meses a gente abastece toda a parte jurídica com relatórios, tudo o que acontece, o que a gente conseguiu. Se a gente conseguir um familiar que tenha interesse, a gente pode estar mandando a equipe judiciária do fórum, atende esta família juntamente, aí vê se o relatório é favorável, a gente caminha para o juiz, mas todos eles, a partir do momento que entram no serviço, passam a ser um processo judicial e eu passo a ser guardiã naquele momento. Eu respondo por esta criança, por esse adolescente, por tudo o que acontecer. Este período deveria ser, no máximo, de 1 ano e meio. Mas a gente tem casos de 5 anos, 4 anos, 3 anos. Depende da situação, o motivo do acolhimento. Entendi. Entendeu? E aí, mas eles não passam desse período na casa, que já é um passo, né, que é um período enorme. Né? Passam. Tem uns que ficam... Passam, tem uns que ficam Até até a vida 18. adulta. Até 18. Não são muitos, mas ficam. Entendi. E Estrela, vamos entrar agora na questão das Ai, doações? meu Deus, lá Porque eu sei, né, até por experiências aqui da minha vida, da minha vida no mundo do terceiro setor, que é bastante complicado, é inseguro, né? Não é simples você ter a segurança daquela renda todo mês. E a questão das doações também não é trivial, né? Porque as pessoas parece que não entendem muito. Ainda não é muito claro o que a gente precisa, a gente fazer de fato uma doação e não um descarte das minhas coisas pessoais, né? Sim, eu vejo muito isso, né? Assim, praticamente diariamente, semanalmente. O que acontece? Quando a gente faz campanhas, né? Que a gente lança campanhas pelo marketing e tal, mas tem algumas pessoas que fazem campanha por elas próprias, né? Tipo igrejas, escolas, grupos de amigos, empresas, então fazem campanha. Por exemplo, chega o negócio do agasalho, campanha do agasalho, campanha de alimento, campanha do brinquedo, beleza. Então, eu vou te pontuar que são situações que a gente, assim, eu não estou questionando por que a pessoa doou aquilo. Vai da consciência dela e do coração que ela entendeu que aquilo seria viável doar. Então, para quem recebe, né? Que sou eu, o receptor, né? Então, assim, brinquedo. Gente, você já imaginou eu pegar um carrinho sem roda e dar para uma criança só porque ela é do abrigo? Não pode. Uma boneca sem perna. Só você pôr um gessinho ali, né? Faz um gessinho e faz de conta que ela tá com a perninha quebrada, porque não é legal, né? Você dá um brinquedo todo quebrado.
Então, assim, quando eu vou doar alguma coisa para alguém, eu tenho que doar o meu melhor, que é o que nós entendemos do serviço. Então, a gente entende que a gente vai receber o melhor dessa pessoa. E, às vezes, não é. Então, assim, eu vou falar mesmo declaradamente. A gente recebe roupas íntimas usadas. Mas, assim, usadas, suja, gente. A gente não está falando uma roupa íntima, sei lá, que a pessoa lavou, esterilizou e mandou. Não, roupa usada. A gente recebe roupas todas rasgadas. Então, assim, calças jeans que não tem o meio da perna, sabe? Roupa de criança, macacão sem os botões, roupa rasgada. Eu já recebi uma doação de... Acho que o rapaz era pintor ou soldador. Porque a roupa veio toda cheia de tinta e queimada de solda. Gente, não, que Aí pode a ser gente até fala assim, tóxico para as crianças, né? Por que seria isso? Seria útil para uma campanha, né? Aí você fala assim, mas vocês não falaram que vocês aceitam roupas de adultos? Sim, porque hoje nossos adolescentes, por exemplo, eu tenho adolescente de 1,70 m, que pesa 90 quilos, então ele não é mais um tamanho adolescente, ele é tamanho G grande. Eu tenho meninas que usam blusas 48, então a gente pede realmente roupas de adulto, mas roupas que eu possa usar. Não, e que mantém a dignidade da criança, né? Eu não vou colocar, e detalhe, quando eu falo que eu sou chata, é porque assim, eu não vou colocar. Eu acabo tendo prejuízo, porque eu vou ter que ensacar tudo aquilo e eu não tenho como ter descarte. Uhum. Na verdade, a pessoa cria um problema para você, né? Porque assim, eu tenho que olhar um por um, né? A gente tem que sentar, abrir, né? Olhar. Aí você vai vendo que de 20 sacos você faz 3. 3 eu vou conseguir mandar entrar, lavar, passar e mandar para qual casa, né? São 8 casas. Então, assim, tem um tamanho aqui que não tem na outra. Aí você vai falar assim, você precisa de todos os tamanhos? Eu preciso desde o RN prematuro, que eu já recebi, eu tive que quase coloquei roupa de boneca, porque era desse tamanhozinho. Um RN prematuro, como eu preciso de um G3, menino e menina, que são homem e mulher. Então, você precisa de todos os tamanhos? Com certeza. Mas que, no mínimo, dê para usar. Então, essa parte eu fico um pouquinho chateada com a pessoa que está fazendo a campanha, sabe? Sim. Porque, assim, poxa vida, é tão legal, né? O brasileiro, ele é solidário. Você pode perceber, o brasileiro, ele é solidário. Ele é desconfiado, mas ele é solidário. Só essas pessoas sentem um pouquinho mais de carinho, eu acho. Na hora até mesmo, se chegou para você e você que vai trazer para mim, você viu que já não dá, aí você fala, você ainda quer que eu separe? Não, não é isso. Você vai dar para alguém, você percebe que você tem que te dar o melhor? É isso. Me perdoe, mas é isso. Não, mas eu concordo, assim, eu vejo também nesses outros lugares que eu ajudo a separar roupa, lá nesse lugar que eu atuo como voluntária. E tem algumas coisas que eu falo, gente, assim, a pessoa não pensou, ela não passou pela cabeça dela que isso vai ser recebido por alguém. Assim, se você não quer usar nesse estado, porque tem coisas que a gente não usa porque a gente não gosta mais do modelo, porque a gente já cansou de usar, mas são peças que estão boas, né? Que muitas vezes elas vão para bazares para revenda, né? O tal do second hand e tal. Mas em muitos casos você fala, nossa, eu não tenho o que fazer com isso, eu não tenho para quem dar, eu vou dar para doação. Né? Aconteceu muito no Rio Grande do Sul, né? As doações que foram para lá. E eu entendo, porque a gente meio que vivencia essa situação. Mas eu acho que essa situação, eu tive no Rio Grande do Sul, acho que foi um lugar onde eles começaram a ter mais noção, né, o brasileiro, do cuidado com a doação. Assim, eu percebi em várias mensagens que eu recebi nas redes sociais, o que estava circulando, de essa atenção. Eu falei, gente, as pessoas precisam de roupas que dê para usar. Assim, tenham noção, não mandar sapatos sem o outro pé. Exato. Então, eu acho que foi um movimento que ajudou um pouco a conscientizar nesse sentido, né? E, Estrela, agora vamos falar da parte financeira? Ai, meu Deus. Que não é nada fácil? Não. Me conta como que você conseguiu essa acrobacia, este milagre de manter essas 8 casas. Gente, ela mantém 8 casas. Com doações, com apoio, com o Ministério Público. Eu não sei o quanto isso é participativo no seu orçamento. Conta um pouco pra gente desse desafio. É um desafio. Eu mato um leão a cada dia. É um desafio. Mas, assim, Diadema, a gente tem um convênio com o município, como em Santo André também. Vivencio mais Diadema, né? Eu tenho uma equipe que trabalha mais em Santo André. A captação de recursos, a gente percebe que Diadema é melhor. Eu não sei
se o município, não sei, a gente não conseguiu ainda entender, ou se é pelo tempo da casa em Diadema, né? Porque a gente tem muito mais tempo de fundação em Diadema. Então, talvez seja por isso, a pessoa conheceu o serviço, e Santo André a gente entrou há pouco tempo. É uma luta, é uma briga a cada dia, sabe? A gente tem situações do lar na questão do leite, né? O consumo de leite é muito grande. A gente tem a questão do lar das fraldas, principalmente fralda geriátrica, é muito cara. E a gente tem vários adolescentes que usam fralda geriátrica. A gente tem algumas questões de medicação, que às vezes na UBS não tem, e a gente tem que comprar. Isso também pesa muito. Já tivemos que comprar remédios que é de alto custo, mas demora 30 dias para você pegar o remédio de alto custo, alguns medicamentos. Então, nesses 30 dias, a criança ou adolescente precisa tomar. Então, a gente tem que comprar. A própria manutenção da casa. Quando a gente fala de saúde mental, você imagina adolescentes que destroem uma casa, só que ele não mora sozinho. Mora ele mais 21, 22, que ficou sem o vaso sanitário, que está sem a porta, que quebrou todas as maçanetas, que quebrou o vidro da janela que não pode, que arrancou a televisão e jogou no chão. Então, tudo isso gera valores, certo? Folha de funcionário. Né? Porque eu tenho meus colaboradores, a maior parte é CLT e uma parte é MEI. Graças a Deus que a gente conseguiu os MEIs, porque a gente estava quebrando. Não tinha como, porque eu sou um CNPJ empresa que eu pago todos os impostos, mas eu não gero lucro. Você não tem uma fonte de renda, né? Não tenho, entendeu? Eu não consigo ter um caixa. O lar não consegue ter um caixa para uma emergência, porque a cada mês é uma situação. Né? Então, essa parte financeira. Aí a gente fala assim, vamos buscar as empresas. O que eu gostaria que essa oportunidade que eu estou tendo hoje com você é de falar para os empresários, sabe? Venham nos conhecer, vejam a nossa história, olhem os nossos balanços, né? Seja o nosso doador. Por quê? O que acontece? Vai ter uma visibilidade na sua empresa, porque nós somos uma entidade idônea. Nós temos uma história, né? Nós não deixamos nada a dever a ninguém. Mas a gente, para continuar e fazer esse serviço com excelência, a gente precisa de ajuda. E todas as empresas têm essa parte social. Entendeu? Sim. Eu só não consegui ainda entrar nessas empresas. Sabe, tem um anjinho que fala assim, ó, vai lá, manda o serviço social, ou chame eles aqui, ou falam para eles mandarem um material para nós, vamos ver o que a gente pode fazer. Porque essa seria a ajuda financeira. O lar não tem hoje um repasse financeiro de doadores. E vocês não têm aquela doação do imposto de renda das empresas, assim, sabe? Então, isso foi uma coisa meio questionável, que a gente ainda está vendo como seria feito, mas eu acredito que sim. Mas a gente não tem a oportunidade de estar na empresa, entendeu? Chegar até esta empresa para que ela nos conheça e faça esse trâmite. E eu falo, ajudou muito depois do marketing ter entrado. Sim. Ajudou muito, porque era uma coisa que a gente não tinha. Então, o lar, ele era um trabalho de formiguinha, de boca a boca. Eu ainda continuo, tá? Negócio do boca a boca, que eu gosto. Eu ainda continuo. Do zapzinho ali, amiguinho, eu tô sem fralda, que não sei o que, a fralda acabou. Ai, meu leite acabou, você pode me ajudar? Aí ligo pro outro amigo, ai, meu berço quebrou. Não, eu vou dar um jeito, vou arrumar um berço para você. Eu ainda continuo, porque são coisas assim, para ontem. Tem coisas que é para ontem, tem coisas que eu não posso esperar uma campanha. Eu tenho que correr, entendeu? Então, o valor financeiro de doações para nós é bem pequeno. Talvez porque eu tenho dentro de mim aquele negócio, eu não quero fazer do lar ficar pedindo dinheiro para as pessoas. Sim. Mas eu gostaria que as pessoas que pudessem nos ajudar com valores viessem conhecer o trabalho, pesquisasse o que é o serviço e visse que é confiável, entendeu? E que ele poderia investir na gente, para a gente poder crescer. Então, assim, eu queria muito, muito, muito ter um espaço para os meus adolescentes que vão sair. Sabe, poder propiciar para eles coisas que eles pudessem fazer que o município não pode oferecer. E a gente fica engessado. Né? Eu tenho menina que quer fazer balé. Aí fala assim, mas ali naquele lugar tem balé, mas ela não quer fazer ali. Aí os meninos, tia, por que você não paga um professor para vir dar capoeira, jiu-jitsu para nós? Eu não tenho isso, entendeu? Mas gostaria.
Mas, por exemplo, como você faz para pagar seus funcionários? Porque são 123, você falou, né? Eu priorizo todinho o convênio dos 2 municípios para folha de pagamento. Ah, entendi. É isso que financia o principal, né? Os custos fixos. É, porque eu tenho 8 casas. 2 casas, isso eu tenho que falar também. 2 casas, foi uma pessoa linda com o marido, que me deram de presente enquanto eu vivi. Então, eles cederam 2 casas lindas, maravilhosas, que é onde eu tenho a sede do lar e a unidade 2. Então, eles compraram essas casas e falaram para mim assim, vai ser feliz com as suas crianças. Então, isso, assim, é o que eu falo, que Deus foi tão bom, que as casas são lindas, as crianças têm um espaço, e dessas 2 casas eu não pago aluguel, eu não pago nada. Então, são 2 casas que o lar tem como cedida, é nossa, a gente pode... Eu posso quebrar a parede ali, eu posso fazer um quarto ali, eu preciso de um banheiro ali. E eles, esse casal, que eles não querem que eu fale o nome também, eles foram um anjo na nossa vida. Porque o cara confiar de fazer um investimento, porque ele comprou e passar para nós, e ele foi e comprou a outra, e passou para mim, e dizer assim, vai ser feliz com as suas crianças. Porque o que você faz não dá para mim fazer, mas eu posso te ajudar a fazer diferente. Nossa, Foi isso que incrível. faz eu ir. Você entende que eu preciso ir? Sim. Preciso ter as casas? Não, com certeza. As Sim. coisas acontecem. As outras casas a gente paga aluguel. Não é baixo um aluguel de uma casa grande. Hoje, uma conta de luz nossa não é menos de R$ 3.500. Uma conta de água, o telefone, a internet. Então, eu priorizo todinho esse dinheiro, porque eu não posso ter, por exemplo, processo trabalhista. Sim. Eu não posso ter uma conta não paga, porque isso prejudica a gente. Agora, as outras coisas, que é quase 80% do serviço, é onde eu falo que eu mato um leão por dia, Vem basicamente de doações. praticamente. Caramba, Estrela, você faz um milagre, você arranca água de pedra. E, Estrela, sabe o que eu queria que você trouxesse um pouco pra gente? Algumas histórias, assim, alguns exemplos de casos reais que você sentiu uma profunda transformação nas crianças, sabe? Ou histórias que foram mais... Ou difíceis, ou que ficaram muito marcadas no seu coração. Para as pessoas conhecerem um pouco dos detalhes, né? Da vida de cada um, assim, né? De como que é esse processo diante da ótica de uma pessoa específica. Eu vou te contar o pior caso que eu vivi. E depois eu te conto o melhor. Tá bom. Ah, acho que é bom a gente ter esses extremos. É. O pior caso foi ter perdido uma criança de 7 anos, que estava comigo há 5 anos. Então, essa criança tinha muitos problemas de saúde. Muitos. Muitos, muitos, muitos. E ela me chamava de Estrela. E ela é linda, maravilhosa. Ela mostrou pra gente que valia a pena. E no dia que eu a perdi, eu saí do lar, mulher, saí do lar. Olhei para todas as crianças e falei, nunca mais eu volto aqui. E nesse momento eu quis brigar com Deus. E eu pensei assim, Deus, por que você fez isso comigo? Foi o que eu sempre te pedi, nunca deixasse eu perder uma criança. Que eu estaria aqui, mas nunca deixasse eu perder. E eu fui para minha casa. Fiquei 3 dias. Eu não ia voltar para o lar. Eu não ia. Mas dentro de mim ficou uma coisa dizendo assim, quem é você para brigar com Deus? Você não tem esse direito. Porque Ele escolhe quem vive. E quem não vai mais viver, vai viver com Ele. Como eu disse, eu não vou tratar de religião, vou tratar dos meus sentimentos. E dentro de mim ficou assim, poxa vida, eu estou sendo castigada. Não, eu não fui castigada. Foi uma fatalidade de uma situação de saúde que ela tinha e que a gente sabia que poderia ocorrer. Mas eu nunca acreditei que iria ocorrer. E nesse momento eu voltei. Quando eu voltei, que eu vi todas as crianças me esperando e falando assim para mim, ela virou uma estrelinha. E ela vai ser a estrelinha que mais brilha no céu, uma estrela. Mas não abandona a gente. E eu falei assim, realmente, eu tenho que continuar sem olhar para trás. Hoje eu choro para você, estou emocionada, não de tristeza pela minha filha que foi embora, porque ela não tinha ninguém. Ela não tinha ninguém.
mas pela saudade que eu sinto dela. Só pela saudade, de tristeza não mais. E não brigo mais com Deus também. Porque o que ele fizer, eu tenho que acompanhar. Porque se tem alguém que me sustenta e que sustentou todas as minhas crianças até hoje, primeiro foi ele, que encaminhou pessoas lindas para me ajudar. Entendeu? Então, esse foi o único momento em 19 anos que eu falei, eu vou parar. O único que eu disse, eu não vou mais fazer isso. Do resto, eu já passei muita coisa. Muita coisa. Mas esse foi o que me faria desistir se não existisse aqueles outros que estavam lá e essa força de falar assim, você tem que continuar. Porque isso não é um emprego, isso é sua missão. Faça e faça direito. Entendeu? Eu não sou santa. Eu tenho vários defeitos. Vários defeitos. Mas pelas minhas crianças, eu falo novamente, eu vou para cima. Eu vou para cima. E eu não posso deixar eles, de jeito nenhum. Essa foi a parte mais triste da minha história com o lar. Eu perdi outras crianças, mas foram situações assim, um pouquinho tempo no lar, situações de doenças graves, ficaram direto no hospital. Então, não que eu não tenha o sentimento por eles, tenho por todos, mas essa em si marcou minha vida. Minha vida. Coisas boas. Ai, calma, uma pausa pra eu respirar, né? Que eu tenho uma filha de 7 anos. Quando você falou que era uma menina de 7 anos, ai, entrou no meu coração, sabe? Coisa mais linda do mundo. Nossa, eu falei, meu Deus. Não, e aí eu fiquei com medo do que ia vir depois. Eu falei, do que ela morreu, meu Deus. Mas era uma doença, né? Já tava no karma dela. Ai, nossa, que anjo, hein? Ai, que bom. Eu fico mais aliviada de ouvir a história. Eu achei que disse para mim assim, ela não sentiu dor, não se preocupe, porque eu entrei num desespero tão grande e ele disse, não se preocupe, ela não sentiu dor. O que ela tinha, se você pode falar? Ela tinha doenças congênitas, né? Então, assim, como é que eu vou te falar? Ela evacuava pela barriguinha. Ah, entendi. Ela não tinha uma formação na parte íntima atrás. Então, foi muito, muito difícil isso. A gente conseguiu que fosse tirado da barriguinha, foi feita a cirurgia por trás, foi feita toda a deformidade que ela tinha. A gente conseguiu, com os médicos maravilhosos, a gente conseguiu. Só que ela tinha outras situações, né? Então, ela respirava só pela boca, porque isso aqui tudo era a má formação dela também. Aqui, ela tinha 8 graus de óculos. Quando ela pôs o óculos a primeira vez, você viu seu sorriso, acho que ela viu as coisas. Então, assim, foi muita coisa que a gente passou com ela, 2 paradas cardíacas, foi muita coisa. Entendi. E no momento que eu achei, acabou, ela tá bem, acabou. E é isso que me frustrou. Entendi. Entendeu? De tudo. Quando a gente falou agora, não, ela foi embora. Ela foi embora. Mas tá bom. Tudo certo. Eu sou astróloga, né, também. Gente, esses planetas em câncer, que câncer é esse signo emocional, eles acabaram de entrar, já estão assim, vem essas águas, né? A gente começa, ainda mais com esse assunto de maternidade, né? Câncer fala sobre a maternidade e o cuidado, né? Tão simbólico a gente tá falando sobre isso, né? Sobre um lar que cuida das crianças, né? Que tem essa função maternal, né? Vamos passar para melhor história agora? Eu tô com um nó aqui na garganta. Coisas boas as adoções, né? O lar não trabalha com processo de adoção, tá, gente? A gente não é o nosso papel, isso é vara de infância tal. Mas quando você vê que uma adoção dá certo, né? Que o casal veio, olhar assim para a criança e falar assim, meu filho, nossa, meu filho, nossa, ai, porque... Aí você vê, depois a pessoa te manda videozinho, sabe? Manda foto, convida você para aniversário, mesmo que eu não consiga ir porque eu não saio do lar, mas assim, você vê assim a felicidade da família e da criança. Retornos familiares também. Você vê famílias que estavam totalmente desestruturadas. Parece assim que o acolhimento da criança ou do adolescente uniu a família e a família entendeu que daquele jeito não ia dar. E com os acompanhamentos, com a rede toda acompanhando, este retorno. E quando a criança vem te visitar e fala assim, agora tá 10. Meu pai
parou de beber, olha, minha mãe não faz mais o que ela fazia. Então, assim, são situações que você fala assim, foi um tempo que ficou no serviço de acolhimento, mas foi um tempo também para a família se estruturar. Lógico, a gente gostaria que fosse 100%. Né? Às vezes a gente não consegue ter esse retorno da criança para a família. Às vezes a criança fica até muito mais tempo no serviço de acolhimento, mas não que seja o pior lugar. Não é a família. E eles priorizam, sempre falam a mesma coisa. A família em primeiro lugar, a família... Mas tem casos que não é família. Tem casos que não existe família. Às vezes o lar Sim. mostra mais o que é ter família do que o local onde estava. Então, eu até estou um pouco impressionada, assim, eu não tinha essa percepção, essa visão, né, esse entendimento de que, que tinha essa coisa que primeiro a família, porque não, eu entendo isso, mas, por exemplo, eu lembro a minha pediatra, né? É praticamente a minha pediatra, de tanto que ela me dá suporte. A pediatra da minha filha comentou que a função mãe, assim, a pessoa que alimenta, que cuida, que garante o cuidado básico, essa é a mãe. E é com quem a criança, ela cria vínculos. Né? E que, por exemplo, teve é horrível, né? Mas na época que o Trump separou as crianças dos pais, e aí, em muitos casos, elas não foram separadas porque os pais eram agressivos nem nada, foi por essa questão de imigração. Só que eles não queriam voltar para casa, porque eles foi tão traumático e eles precisavam criar vínculo com alguém naquele momento, que eles não conseguiam se separar das pessoas que cuidaram deles. E assim, não foi fácil voltar para a mãe ou para o pai, sabe? Então, isso tudo me trouxe aqui a reflexão, e eu penso às vezes sobre isso, de que como esse vínculo é muito importante e ele não pode ser tratado como não, isso não é a família é a coisa mais importante. O vínculo de amor, de afeto é muito importante. A família, por diz a lei e as orientações, a família é a pessoa mais importante. Diz isso. Certo? Quando um serviço de acolhimento vai contra isso, nós estamos errados. Eu estou te falando como mãe, como estrela. Muitas famílias não mereciam ter aquela criança junto delas, ou aquele adolescente junto deles. Eles preferiam ser cuidados por outros, que eles se vinculassem, que eu garanto que ia ser melhor. Mas, infelizmente, a gente tem que seguir o que se diz, porque senão a gente está contra o serviço. Sim. Correto? Mas já vimos muitas famílias e muitos parentes dizer assim, eu prefiro que vá para adoção, que vá para uma família ou que vá para um parente mais longe, do que ficar com ele, porque se ficar com ele vai morrer. Se ficar com ela vai ser abusado novamente, vai engravidar, se for adolescente, se for meninos, adolescentes vão para as drogas. Então, sabe? E isso é uma guerra, é uma briga. Porque família é prioridade, sim, é prioridade. Mas existem os outros casos. Quando eu digo que, às vezes, numa reunião onde tem técnicos, né, tem outra visão, colocam assim, que a gente não pode se direcionar desta maneira. Não é que a gente se direciona, a gente vivencia isso. Eu não estou dando um direcionamento, eu estou vivenciando. Eu estou vivenciando adolescente que fala para mim assim, aqui foi o melhor lugar do mundo. Porque aqui eu me senti cuidada. Aqui a senhora me ensinou a tomar banho, a ter higiene íntima, a lembrar, me valorizar quanto mulher. Meninos que eu fui dar banho, que não tinha higiene íntima em meninos. Que eu falei, você precisa aprender, filho, você é um rapazinho. Nossa, um rapazinho, ou seja, há quanto tempo isso já não era um comportamento? Exemplo, o adolescente entra e aí a gente, né, tenta acolher ele, aí vê o que ele gosta, o que ele não gosta, tal. Aí você vai percebendo tanta fragilidade, coisas pequenas que para outras pessoas, por exemplo, escovação de dente. Não escova dente. Nunca escovou dente, não precisa escovar dente. Banho, 3, 4 dias sem tomar banho. Usar as roupas mesmo todos os dias. Então, são coisinhas pequenas que as pessoas assim, mas não, isso é importante, gente. Isso é importante. Nós temos meninas que vêm infecção de urina, Sim. Doenças graves, infecções, meninos. Entendeu? Então, assim, esse é o nosso papel.
O papel do acolhimento em si também é esse. E quando a gente briga e fala alguma coisa, é porque a gente vivencia ali, a gente sabe o que a gente recebe. Entendeu? E muita gente não sabe mostrar a realidade ali dentro para quem vive só do papel. Sim. Mas a gente tenta. Não, exato. Ai, é difícil esse mundo, né? Onde quem toma as decisões não vive o dia a dia, né? Eu não digo nem quem toma a decisão, eu digo quem é o apoio para levar para ser tomada a decisão. Entendeu? Às vezes, um apoio errado, você pode tomar a decisão que se diz a lei correta, mas que não vai virar. Não vai dar certo. Sim. Mas Ainda, não, e vai contornando, né? vai tentando. Nossa, Estrela, foi assim, foi super especial ouvir a sua história. Como vimos aqui, eu fiquei emocionada de ver, assim, não só a sua doação, mas o amor, sabe? O quanto isso sai do seu coração, o quanto é tão verdadeiro o que o lar realmente é um fruto da sua devoção, da sua missão e do seu propósito de vida. Então, eu queria muito agradecer por você ter trazido a sua história, compartilhado aqui os detalhes, as dificuldades, as conquistas. E eu queria deixar um espaço também para você não só agradecer, para você contar aqui como as pessoas podem entrar em contato e fazer doações e te apoiar nesse projeto. Então, gente, primeiro, agradecer o convite, de ter a oportunidade de estar aqui, apesar que eu fiquei com muita vergonha, mas eu falei que eu tinha que fazer isso, entendeu? Mas eu estou com uma pessoa linda aqui que me ajudou muito. Gostaria, sim, de pedir ajuda de quem puder ajudar. São 8 unidades, são quase 160 crianças. Não é fácil a nossa vida. A gente tem aí uma equipe de marketing maravilhosa que faz toda a divulgação para mim. Mas eu também queria pedir para vocês, assim, se lembrem que existe uma pessoa do seu lado que precisa de você, que você pode ajudar. Você sabe que você pode. Então, me ajude. Empresas, venham nos conhecer. Peçam a nossa documentação, peçam a nossa contabilidade, peçam o que vocês quiserem. Vocês podem ajudar. Vocês têm condições de ajudar. Vai fazer bem para a sua empresa. Vem me ajudar, por favor. Uma outra coisa que eu quero fazer. Estou tendo a oportunidade de agradecer a todos os meus funcionários das 8 unidades. Sem vocês, a Estrela não conseguia fazer nada. Minha equipe técnica e todos os meus colaboradores, todos, sem exceção de nenhum. A tia que me ajuda a lavar roupa, a tia da cozinha, o educador, não importa a sua função. Todos vocês são muito importantes para mim e para as crianças também. Meus filhos, sem vocês, eu não sou ninguém. Meus netos, desculpa a vovó não ter muito tempo, mas vocês sabem por que a vovó não tem muito tempo, mas o pouco tempo que eu tenho é amor 100% para vocês. Deus abençoe todo mundo. Ai, obrigada, Estrela. Nossa, foi maravilhoso ter você aqui. Para vocês que estão aqui assistindo, os dados, para se você sentir no seu coração, faça uma doação. A doação, no fundo, ajuda nós mesmos. Para quem me conhece aqui no meu trabalho, na minha pessoa física, que trabalha com a física quântica, com energia, a doação, quando a gente doa, a gente está doando para a gente, porque essa energia, ela vai para o campo quântico e volta. Quando você doa, você abre os caminhos para a sua prosperidade. Então, entra aqui, digita o Pix, faça uma doação, que vai não só ajudar o Lar Mãos Pequenas, que vocês viram o trabalho lindo que é feito, mas também vai te ajudar. Tá bom? Então, nos vemos no próximo episódio. Obrigada a todos. Divulguem esse podcast para a gente conseguir alcançar mais pessoas e ajudar essa estrela aqui que está aqui com a gente, tá bom? Um beijo. Oi, meu nome é Viviane. Eu faço parte da equipe Lar Assistencial Mãos Pequenas. Eu sou a tia Vivi, da equipe Casa 3 Diadema. Muito prazer. Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre o que é para mim trabalhar no lar. Não é um trabalho. De verdade, não é. Quem me conhece sabe do meu voluntariado, sabe da parceria, sabe de como eu admiro esse trabalho, esse projeto, sabe como eu me guio e caminho nas orientações dadas pela Estrela, sabe o quanto para mim é importante, né, a vida de cada uma dessas crianças, e sabe também que a minha vida foi modificada, né? Eu venho de uma outra profissão que eu ainda atuo.
São coisas muito diferentes, mas a realização que eu tenho, eu não tenho como explicar. Todas as vezes que eu falo do lar, eu falo sobre vidas e quanto Deus nos capacita. Então, assim, é difícil pra mim, é difícil pra você, mas a gente consegue, com certeza. Então, assim, eu estar no lar hoje é uma oportunidade de me melhorar, de preencher minha vida com situações que realmente importam, de verdade. Eu consigo fazer por mim. E consigo também poder fazer por alguém que não consegue ainda. Mas o nosso caminho é esse. Mão estendida. Lar Assistencial Mãos Pequenas. Muito obrigada por tudo. Me chamo Giovanni Henrique Salvador. Trabalho no lar faz 5 anos. E trabalhar aqui no lar pra mim é assim, não é nem um trabalho, é uma coisa, uma bênção de Deus trabalhar aqui, porque com crianças especiais, maravilhosas, pessoas maravilhosas, assim, de coordenação. Todas as pessoas são maravilhosas para trabalhar. Nós somos uma família, nós somos um funcionário aqui, somos tratados como família. Então, para mim é um prazer muito grande trabalhar aqui.